cumprimentar a todos. A ESEG está dando início ao primeiro módulo de um conjunto de 4 eventos sobre justiça restaurativa. Eu sou o desembargador Joatan Marcos de Carvalho e esse evento vai contar com 4 módulos. A organização científica do evento é da doutora Larissa Angélica Kopak Muniz, e amanhã nós teremos um outro módulo com a doutora Larissa e com o doutor Rodrigo Rodrigues Dias, às 18 horas, e depois teremos o evento seguinte será no dia 9 de junho, também às 18 horas, e no dia 16 de junho, às 18 horas. A participação mínima para certificação é de 75%, ou seriam 3 participações, né? Esse evento está sendo divulgado pelo YouTube e pelo Instagram. Para aqueles que nos acompanham já têm conhecimento dessa divulgação. Você também pode participar da nossa conversa enviando perguntas pelo YouTube e pelo Instagram, que a equipe de SEG vai estar acompanhando e direcionando para nós em tempo real. Vamos apresentar, então, o nosso convidado, o desembargador José Laurindo de Souza Neto, que vai nos falar sobre a Censo, que é a Central de Medidas Socialmente Úteis. O desembargador José Laurindo de Souza Neto, praticamente o ilustre segundo vice-presidente do nosso tribunal, praticamente dispensa maiores apresentações, mas eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da carreira do desembargador José Laurindo. Ele graduou-se em Direito em 82 pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e fez mestrado, concluiu mestrado e doutorado em 98 e 2000 pela Universidade Federal do Paraná, e em 2004 apresentou o seu pós-doutorado pela Universidade de Roma. O desembargador José Laurindo é uma pessoa conhecida no meio acadêmico e jurídico, tem participado de muitos eventos, tem tráfico fácil na Itália, onde fez seu pós-doutorado, em Roma, em Lisboa, em Paris, onde não só tem participado de eventos, mas também tem apresentado palestras e conferências nessas localidades. Tem uma carreira, o desembargador José Laurindo de carreira, né? Atuou em várias comarcas do interior do Paraná, né? Podemos citar Telêmaco Borba, Ortigueira, Arapongas, Piraquara e Curitiba também, na entrância final. Atuou nos juizados, tem uma experiência longa nos juizados, desde a época da transição, dos juizados pequenas causas e também nos juizados especiais, né? Com o advento da Lei 9.099 de 95, tem acompanhado essa experiência durante todo esse tempo, e também atuou como juiz no eleitoral, né? Durante o período 2004-2005, né? E finalmente foi promovido a desembargador e tem integrado vários cargos administrativos do tribunal e jurídicos, né? Além de tudo, o desembargador José Laurindo também foi diretor da nossa EMAPES, da nossa escola da Magistratura do Paraná, né, durante o período 2016-2018. E tem composto órgão especial, é uma pessoa de grande experiência, por isso é uma grande honra tê-lo aqui, desembargador José Laurindo, que também é presidente do NUPEMEC, né, que é um núcleo, me faltou agora, mas depois o desembargador José Laurindo completa. Além disso, o desembargador José Laurindo é um dos grandes colaboradores, né, da escola da ESEG, da nossa escola, é um grande parceiro na escola, nós temos uma convivência aí quase que diária, e aproveitamos para agradecer, desembargador José Laurindo, o apoio que tem nos dedicado à escola e até o apreço
que Vossa Excelência tem pela escola, né? Então, desembargador José Laurindo, sem muito mais delongas, eu gostaria de passar a palavra a Vossa Excelência para as suas considerações iniciais. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite, né, Joatan, eu aceitei assim de bom grado mesmo, porque, antes de mais nada, pelo respeito que eu tenho pela ICEG, né, e pelo seu diretor também, pela estima que eu tenho por você, o brilhante trabalho que vem desempenhando ali à frente dessa instituição de grande importância, né, para o Poder Judiciário, para dar vazão a essas demandas da sociedade. É necessário conhecimento, né, Joatan? Então, é muito importante o trabalho institucional da ICEG, né, capacitação dos servidores, dos juízes e de todos aqueles que estão inseridos dentro do sistema de justiça, né, e essa capacitação ela se dá dentro de um aspecto de profissionalismo, isso que você vem tendo dentro da frente da escola, né, junto com toda a tua equipe. Então, eu aproveito nesse momento para não só te cumprimentar, como reafirmar a importância da ICEG dentro dos objetivos estratégicos, não só, né, da ciência do direito, mas do Poder Judiciário como um todo, Poder Judiciário paranaense. Então, eu agradeço inicialmente o convite e muito prazer que eu participo desse curso, né? Então, nós temos uma ligação, como você mesmo já asseverou, de longa data aí, que nossa pauta é paralela, né? A capacitação, o conhecimento como maior ferramenta de transformação para atender as demandas sociais. Esse é nosso objetivo aí, né? Muito obrigado, desembargador. A honra é toda nossa e certamente será muito proveitoso para quem está nos assistindo, porque o senhor é um dos maiores conhecedores dessa área do direito. E nós gostaríamos de iniciar, desembargador, perguntando ao senhor a respeito da Censo, né, da Central de Medidas Socialmente Úteis, que começou com caráter piloto, né, mas que atualmente já conta com 19 unidades no estado, né? O senhor poderia nos introduzir, né, explicar melhor como é que está funcionando, como é que vai funcionar, quais são os próximos passos, qual é a sequência da Censo? Claro. A Censo, então, ela quer dizer Central de Medidas Socialmente Úteis, como substitutivo penal, na verdade, né? É uma central que atua dentro do sistema de aplicação de alternativas penais, de substitutivos penais. Essa central, na verdade, ela teve início, é bom que se diga, já nos idos de 1996, 95, quando da nossa passagem pelo Juizado Especial. Em 95, eu tive uma experiência com o início do juizado criminal, juntamente com outros desembargadores, né? Daquela geração de 90, e ali nós tivemos a oportunidade de implementar os juizados especiais criminais, e que era uma novidade. E para isso nós implementamos um sistema de aplicação, de funcionamento desse juizado, que buscava, na verdade, que vinha com elementos e ferramentas novas, né, como a transação penal, a conciliação e outras possibilidades de acordos, né, completamente diferente. Foi a maior revolução do processo penal na área criminal, então, né, dos últimos 50 anos, naquela época teria sido. Então, nós tivemos a oportunidade de implementar um sistema junto ali, um sistema de aplicação de medidas socialmente que na verdade, era um projeto que tinha atuação em Curitiba, sobretudo, né, porque nós éramos juizado aqui de Curitiba, e ligado sempre à prefeitura municipal. Naquela época, o prefeito municipal ainda era o Rafael Greca, e, na verdade, essa ideia veio até numa tradução de um vídeo que você fazia do Serviço Social de Curitiba, como uma cidade sempre vista como uma sociedade de grande potencial de ação social.
E ali nos veio a ideia de fazer essa ligação com o Poder Executivo, como forma de utilizar a rede de proteção e tutela, né? E ali implementamos esse sistema, um sistema multidisciplinar, com a participação de vários órgãos, não só do Poder Judiciário, como o Ministério Público, da Defensoria e todos o Conselho da Comunidade, e todas as secretarias de aspecto e de relevância social, né? Trabalho, saúde, meio ambiente e outras de promoção social de crianças e adolescentes e toda essa área. E ali, na verdade, através de uma equipe multidisciplinar, eram analisados as aptidões e as qualidades desse autor do fato, né? E a infrator, na verdade, autor do fato de uma infração de menor potencial ofensivo, e ali, ao invés da pena privativa de liberdade, ou até mesmo a pena pecuniária, na verdade, nós, então, tínhamos um programa de prestação social alternativa. Prestação social, prestações de serviços comunitários, mas que houvesse uma relevância no que diz respeito à prevenção, ou seja, que atuasse especificamente na tutela do bem jurídico, o qual teria sido cometido por esse autor. Então, nós já tínhamos ali, já naquela ocasião, na verdade, os objetivos dessa chamada justiça ressocializadora, que hoje é chamada de justiça restaurativa, né? Nós já tínhamos os contornos da justiça restaurativa ali, porque tínhamos um novo modelo, né, diverso daquele tradicional, punitivo, aflitivo, retributivo, modelo ressocializador, terapêutico, que atuava sobretudo na reparação do dano e buscava a atuação em rede, junto com outros organismos, sempre uma atuação multidisciplinar, né, e transdisciplinar. Então, na segunda vista, então, tivemos a ocasião de institucionalizar esse projeto em todo o estado do Paraná, e já instalamos aí quase de 20 unidades, são espaços restaurativos, na verdade, que buscam exatamente implementar essas ações, práticas e projetos de cunho restaurativo, né, como uma forma de, num primeiro momento, de substituir alternativas penais, funcionar como substitutivos penais, substituir a pena, mas aí não se fala, obviamente, da pena privativa de liberdade, por evidência, mas se fala da substituição até a prestação pecuniária e a pena de multa, porque nós sabemos que a execução mais comum nesses casos, diante da necessidade de se dar um termo no processo, mas não do conflito social, é muito utilizada, né, a prestação pecuniária e a pena de multa, mas nem sempre aquela mais indicada para atender o objetivo que é o da prevenção social. Então, o censo ele se torna como um espaço restaurativo que tem como objetivo estabelecer uma política de prevenção social, né, diversa do modelo tradicional, né, que atua basicamente nas infrações de menor potencial ofensivo, mas não só nisso, não, as práticas e as ações restaurativas que são desenvolvidas pelo centro, elas ultrapassam a seara criminal, atuam na área da infância e da juventude, sobretudo, né, a mediação penal também nas escolas, nós temos vários projetos inseridos nesse contexto, né, porque tem um método, claro, nós temos os métodos, nós temos princípios, é um sistema, né, porque ele é um conjunto de elementos diversos, e aí eu incluiria Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria Social, o governo estadual, o governo municipal, todos os órgãos de promoção social, Polícia Militar, muito importante, e tudo isso envolve capacitação de todos esses atores políticos nesse sistema, né? E a importância, então, da SEG na capacitação dos facilitadores, todos inseridos nesse mesmo propósito, né, de atuar nessa seara de restaurar a ordem estabelecida ocorrida por uma infração, de um primeiro momento, de infração de menor potencial ofensivo, mas temos um espaço maior de atuação do espectro restaurativo, das práticas restaurativas, né? Também nas audiências de custódia nós temos projetos com as mulheres encarceradas, com as mulheres em regime. Agora estamos desenvolvendo práticas restaurativas que utilizam de métodos, né? Métodos específicos, principalmente o método dos circulares, né?
os círculos de paz, processo sistêmico e circular, principalmente utilizando métodos de técnicas comportamentais cognitiva, né? Métodos cognitivos e comportamentais. São técnicas extrativas utilizadas, levam em consideração o bem jurídico, né, e tem como esse objetivo, né, reparar pela vítima, conscientizar os fatores motivadores da violência, esses fatores relacionais, interrelacionais, fatores institucionais são causadores da violência, né? Sempre com esse propósito de buscar a pacificação social. Então, essa foi uma prática que nós tivemos. E, claro, que encontramos um terreno fértil para a implementação desses centros, dessas centrais de medidas socialmente úteis, porque essa já é uma prática que vem se disseminando no Brasil desde a década de 90, né? Nós percebemos que desde do projeto, né? Do projeto dos anos 90, elaborado pelo Banco Mundial, onde se tem prioridade para métodos de soluções de alternativas de conflito. Se trata disso, visando uma maior celeridade do Poder Judiciário, né, uma forma de evitar esse alto grau de litigiosidade. Desembargador José Laurindo, eu quero crer que o simples texto legal não resolve as coisas, né? E esse parece ser o desafio do judiciário dos novos tempos, né? Integrar a sociedade. Vossa Excelência tem feito isso através de várias outras programações que Vossa Excelência tem implementado, até cito algumas delas aqui, a gente tem também acompanhado o rolê judicial? Rolê cívico, tem rolê cívico, rolê ambiental, né? Rolê... Eu gostaria de saber, assim, se hoje não há mais como a comunidade não participar integralmente, né? Parece que é papel também fazer essa ligação judiciária, assim como as outras entidades, todas citadas por Vossa Excelência, fazer essa ligação e essa conciliação, né? Essa congregação de elementos. Eu gostaria de saber se a comunidade está participando, como é que funciona as censos, né, as centrais, se tem participação, se tem um grupo de pessoas especializadas trabalhando, se elas são reunidas, de que áreas. Gostaria que o senhor nos elucidasse um pouco nesse sentido, desembargador. Sem dúvida nenhuma, é claro que a intenção é instalar, nossa intenção porque a segunda vice-presidência, ela tem essa competência, né, de desencadear as políticas públicas inerentes ao sistema de justiça e aos direitos fundamentais. E também tem competência para atuar na solução, né, dizer, o segundo vice-presidente é presidente do NUPEMEC, né, esse núcleo de métodos, de soluções de conflitos, métodos consensuais, né, técnicas chamadas autocompositivas, né, e tem competência também para atuar no juizado. Então, veja bem que tudo está interligado. O plano de fundo é esse, são modelos diversos de atuação do sistema do Poder Judiciário para uma forma de solucionar conflitos, sempre buscando o problema de solução de fundo que deu causa ao cometimento daquela desconformidade, né, seja na seara civil ou na seara criminal. Então, claro que a censo, ela faz parte dentro dos sejusques, né, o censo está inserido dentro do sejusque criminal. Os sejusques são centros de unidades de soluções de conflitos de forma consensual. São unidades jurisdicionais hoje, né, entendido como qualquer outra, né. Nós estamos em processo de dotar essas unidades dentro com recursos humanos e material, né, recurso humano e material, sobretudo dotar através de capacitação, por isso a importância da ESEG, muito importante é a capacitação. Então, dentro dos sejusques criminais são instalados as censos centrais de medidas socialmente úteis. Isso funciona da seguinte forma, através de convênios, né, porque nós temos convênios com todos esses atores
esses elementos desse sistema. E quais são esses elementos? Com o Ministério Público, com a Defensoria, com o Poder Executivo Municipal, tudo isso o quê? Visando, claro, a participação em cada um desses atores dentro da sua área de atuação, né? Claro, é indispensável a atuação do Ministério Público, indispensável a participação da Defensoria, né? Sobretudo com outros atores de outros poderes, inclusive, né? Do Poder Legislativo, mas do Poder Executivo na sua perspectiva social, porque a importância de se colocar na rede de proteção os conflitos oriundos da contemporaneidade, não é verdade? Essa é a perspectiva restaurativa, que não se preocupa única e exclusivamente com a imposição da pena, né, no seu caráter retributivo e aflitivo, mas que tem esse condão de procurar reconstruir, né, transformar, restaurar, sempre com esses objetivos, né, da reparação do dano. Então, claro, a reparação do dano sofrido pela vítima, né, sempre nessa possibilidade, conscientização do próprio réu e também reconstruir o tecido social esgarçado pelo cometimento de uma infração penal. Por isso a importância da rede de proteção, né? Por isso que a importância da atuação de uma Secretaria do Trabalho, né? Por exemplo, em vários projetos nós temos atuação específica, né? Então, se a gente vai ver, por exemplo, dentro dos juizados especiais, leva-se em consideração o bem jurídico. Estamos tratando do meio ambiente, estamos tratando da incolumidade da saúde, estamos tratando da perturbação do sossego alheio. Já temos programas, então, para essa central pré-estabelecidos para execução fácil, porque já temos os objetivos, né, que é resolver o problema de fundo. Então, como se resolve? Porque temos os programas, por exemplo, nós temos um programa do pichador, né, no crime ambiental, transforma o pichador em grafiteiro. Não é verdade que até pouco tempo atrás esses pichadores eles estavam sendo assassinados, porque agora dentro desse programa nós temos um programa junto com de capacitação e transformação através da arte urbana, né? Esses pichadores eles são capacitados através de um museu, né, de uma escola de arte urbana, onde então irão divulgar valores inerentes à cidadania, né, o meio ambiente, saúde, através de murais capacitados. Nós temos vários programas, né, temos programas de doação de órgãos, de conscientização, né, da importância da doação de sangue, conscientização da importância da doação de órgãos, temos programas de violência no trânsito, programas de prevenção na ingestão de bebida alcoólica, prevenção de violência contra a mulher, sobre o viés restaurativo, né? Então, existe toda essas fases, né? Primeiro, temos a primeira fase, que é a seleção dos casos que poderiam ser atuados na perspectiva restaurativa. Depois nós temos a fase que é dita pré-circular, onde então são expostos então os objetivos desses projetos, dessas ações, dessas práticas restaurativas, às pessoas que participam, né? A ciência dos princípios, da voluntariedade, da consensualidade, da urbanidade, da celeridade, né? E depois nós temos a prática circular, geralmente são círculos, né, restaurativos, conduzidos por um mediador capacitado através de técnicas restaurativas, né, que visam sempre um consenso, na verdade, né, um acordo restaurativo. Depois nós temos a fase final, que é o pós-acordo, que é a fase de avaliação, monitoramento, né, para saber se os objetivos fossem os objetivos assim atingidos, né, se foram atingidos ou não os objetivos. Então, agora nós estamos num programa, por exemplo, estamos num programa de justiça restaurativa, um programa que tem dado bastante resultado positivo agora, com as mulheres encarceradas, né? Porque você sabe que as mulheres com proteção do marco inicial da infância, as mulheres lactantes e as mulheres com crianças até 12 anos, elas podem estar em regime domiciliar, principalmente nesse período de pandemia. Então, existe todo um cumprimento de regime aberto, né? Ou seja, em prisão domiciliar. Então, esse é o momento propício para a atuação de uma prática restaurativa,
Então, são selecionados os casos. Geralmente, as mulheres estão cumprindo pena por tráfico de droga. Esse é o bem jurídico, e crimes contra o patrimônio. Então, existe toda uma preparação já das técnicas restaurativas, levando em consideração a responsabilização dessas mulheres, né? A gente percebe aí certas características específicas dessas mulheres que cumprem penas em virtude da dependência que têm dos companheiros, que são levadas à vida do tráfico pelos próprios maridos ou pelos companheiros. Na verdade, essa submissão da mulher perante essa sociedade criminosa, né? Todo esse aspecto o aspecto da recuperação, da responsabilização da autora, mas também da reparação do dano, né? E da prevenção da criança através da rede de proteção e da possibilidade de se viabilizar através da rede de tutela, de proteção, um emprego a essa pessoa para que ela possa se manter, né? E também a questão da saúde da criança, né? Para que amanhã depois não se esteja aí replicando a prática de um jovem criminoso, né? Aquela repetindo essa história, né? De uma criança que teve a mãe infratora da lei penal e se torna, então, também um infrator, né? Então, é uma prática de prevenção social. Eu considero, desembargador Joatan, considero não, é uma das poucas, ou se não, sistemas de aplicação de prevenção social existentes no Brasil hoje, né? Porque nós temos muita dificuldade de atuar nessa perspectiva dos substitutivos penais, né? Muito pouco se avançou no Brasil com essa prática das alternativas penais, tendo em vista o número da população, a população carcerária, né? Ou seja, em certos casos nós sabemos que o cárcere não reabilita, né? Nós sabemos que existe uma dificuldade de transformação através do cárcere, que ele se torna, às vezes, uma universidade do crime. Claro, a terapia prisional é indicada para certos ilícitos, não se nega por evidência, mas existem outros tantos casos que poderiam ser tratados sob uma perspectiva de reconstrução e não somente de aflição. Então, essa é aquilo que se pretende com a instalação dessas centrais em todo o estado do Paraná. Nós estamos aí, em virtude da pandemia, nós suspendemos a instalação dos sejusques criminais que estamos fazendo em todas as comarcas, mas a intenção é desencadear a instalação desses centrais de medidas socialmente úteis, né? Para substituir, sobretudo, penas pecuniárias e penas de multa, que não atuam dentro de uma perspectiva de prevenção social, às vezes se torna um incentivador, um tiro no pé, né? Eu dou aquele exemplo, só breve, né, do elemento daquele médico. Eu me lembro que quando eu fazia audiência no juizado criminal, eu tive 2 casos, de todos os casos de lesão corporal de natureza leve, briga de trânsito, isso é muito comum nos dias atuais. Então, um desses infratores era um médico. Esse médico, então, teve uma discussão no trânsito e desferiu um soco na vítima e depois respondeu o processo por lesão corporal de natureza leve. E a ele foi posta, então, essa condição de cumprimento de medida dele atender, ele era médico, atendeu um posto de saúde aí durante 2 dias por semana, de acordo, prestação de serviços comunitários, né? E ele, então, ao término desses infratores era um médico, da sua pena, entre aspas, né? Ele teria pedido, então, para continuar com esse programa então, esse é o efeito emancipador, quer dizer, a necessidade de se sentir útil, todo mundo tem essa necessidade na sociedade, esse resgate, não é verdade? Eu sempre digo que a transformação, às vezes, da pessoa se dá dentro de um momento de desconformidade com a lei, de adversidade. Quer dizer, eu sempre digo que existe às vezes, uma centelha que desencadeia toda essa transformação do indivíduo, né, diante de uma adversidade, né? Então, aproveita assim, diferente daquele caso do indivíduo que foi pego também numa mesma situação, e a ele foi feita a proposta de R$400, né? E ele saiu da audiência e disse: olha, da próxima vez eu posso desferir 2 socos na vítima, porque seria barato ainda. Então, essa é a ideia. Desembargador, eu vou pedir licença para lhe passar aqui 2 perguntas. Uma, mais ou menos, o senhor já respondeu, são perguntas encaminhadas pelos ouvintes, né? Pelos que estão participando da conferência. Uma delas é sobre
as medidas medidas restaurativas em relação à juvenil, à área juvenil, que o senhor já mencionou de passagem. E a outra é interessante pergunta, porque em qual fase processual, né, que as medidas poderiam ser iniciadas, estabelecidas, né? É uma pergunta, né, pode ser respondida. E depois eu gostaria de saber também, na sequência, uma outra, quais os resultados práticos, se tem uma estatística, se tem um encaminhamento disso. O senhor também já mencionou de passagem, mas a gente gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Certo. Então, a prática restaurativa, ela tem uma atuação, um espectro grande de atuação, né? É próprio uma mudança na verdade, é aquilo que nos anos 90, aquele autor Howard Zehr, ele já escrevia naquele livro Changing Lenses, ou seja, trocando de lentes. Então, tem essa nova... Então, basta que se mude o foco, né, de como atuar, o foco de atuação do sistema penal, para que possa inserir uma prática restaurativa, né? Então, nós temos aí, comumente utilizada dentro da atuação das medidas socioeducativas dos adolescentes infratores. Nós vemos também na mediação penal com resultados positivos nas escolas. Nós temos um programa de mediação penal nas escolas também, com técnicas específicas, porque cada atuação existe uma técnica e um método de atuação, né, de capacitação. E temos atuação, mas ela não tem limites, né? Claro que o campo do juizado especial criminal é o berço natural, em virtude da possibilidade de se ter acordos, transação e conciliação. Então, mas a gente percebe que existe uma tendência de modificação do sistema nosso, brasileiro, cada vez mais caminhando para um sistema americano de acordos, né? De transações. A gente percebe todo um evoluir no estudo da dogmática do processo penal e da ciência penal, essa perspectiva de uma jurisdição cada vez mais consensual, abrindo espaços cada vez mais concretos para a justiça restaurativa. Então, nós temos projetos, nós temos ações, nós temos práticas, né, e que variam Agora nós temos, por exemplo, desenvolvendo práticas restaurativas online, com resultados de grande relevância, dada a impossibilidade de se sair de casa, e também o fato de que nessas práticas restaurativas, você estar em liberdade fora do cárcere facilita a efetividade. Muito melhor se desenvolver uma prática, uma técnica restaurativa em regime aberto, em domicílio, do que propriamente no regime domiciliar. Isso tem toda uma dificuldade de se fazer círculos de paz por uma presa, por exemplo, que se deslocar ao central, ao espaço restaurativo para tem que justificar, porque sai de casa, existe toda uma dificuldade. E também o caráter da confidencialidade, né, que é necessária. Então é isso. Você dizia também, a pergunta era com relação às áreas de atuação, depois você fez a menção exatamente, o que mais que não me lembro? Infratores aos menores, essa pergunta tem sido um interesse muito grande na... As práticas... eu me lembrei agora, exatamente. Que fase de atuação na justiça? Onde existe maior eficácia? Em qual fase de atuação, né? Então, nós percebemos, Joaquim, isso é uma pergunta muito importante, muito interessante, porque nós percebemos eu pensei como estamos atuando na solução de conflitos, que muitas vezes geram consequências penais, administrativas, de natureza civil, familiar, de toda a ordem. O que se percebe é que a atuação imediata após a ocorrência do conflito se contém e se limita àquilo que é chamado da escalada do conflito. Às vezes, então, o que eu digo é o seguinte, que às vezes uma discussão entre vizinhos leva a um homicídio. Quando existe uma atuação imediata, né, nós temos, por exemplo, uma capacitação, Joaquim, num programa de restaurativa com os policiais militares que atuam só na perturbação do sossego alheio, por exemplo. Essas brigas de vizinho. E muitas vezes, nesses casos, se não houver um diálogo, né, na verdade, muitas vezes fácil de se buscar um acordo restaurativo, na verdade, em que eu digo, para mim me incomoda até às 10 horas a música do vizinho, né? Então, se for até às 11,
ou seja, existe possibilidade de espaço, né, de acordos. Isso aqui pode gerar até, a gente tem visto que às vezes uma briga de vizinho leva a um homicídio, ou seja, a atuação, ou seja, quanto mais próxima a ocorrência do conflito, a solução, ela maior eficácia terá. Então, nós chamamos a solução pré-processual. Mas ela pode ser dada também dentro do processo, como substituição do processo e como própria substituição da pena, e também recentemente, a justiça restaurativa também tem sido utilizada concomitantemente à pena. Não há uma prejudicialidade se pode utilizar e comungar uma posologia dupla no tratamento o remédio duplo, né, tratamento duplo, com a restaurativa e com a justiça tradicional através de uma pena com caráter aflitivo, é possível também. Tudo depende da consensualidade, né? Então não existe momento, é claro, quanto mais próximo do conflito, isso em qualquer tipo de conflito, né? É interessante observar porque hoje nós vivemos uma sociedade muito conflituosa, o brasileiro é muito conflituoso e nós temos que ter saber resolver o problema de fundo que deu caso, sob pena de estarmos replicando e aumentando os índices de reincidência. E aí não teremos, com certeza, não teremos espaço para o cárcere. Não teremos, a terapia prisional, ela será deslocada, né, para outra atuação. Então, essa tem sido a nossa preocupação, né, de mudar essa convivência, né, mudar essa lógica de convivência. Continuando aqui, expondo já as perguntas que nós estamos sendo aqui, recebendo muitas perguntas aqui. Uma delas é sobre a pandemia, como é que está funcionando, se tem atividades online, se as centrais estão se preocupando em atender dessa forma, e especialmente no caso familiar. O senhor sabe que a pandemia acabou por trazer novos conflitos familiares, conflitos decorrentes do confinamento, né? Eu acho que, pelo que eu estou entendendo, eles gostariam de saber, os nossos ouvintes, a respeito dessas questões e a atividade da central, né, de medidas, o que é que ela estaria fazendo, o que é que ela pode se fazer, o que é que ela pode vir a fazer em outras situações semelhantes, que também são previsíveis aí para o futuro. Nós gostaríamos de ouvi-lo sobre isso. Não, na verdade, é toda uma atuação em conjunto, né? A política pública se desenvolve com todos os órgãos, né? Com a CIVID, com violência contra a mulher, ali a violência agora, né, contra ao menor, a criança, de qualquer tipo de violência sexual. Agora estamos nessa semana, né, desenvolvemos toda uma práticas e projetos aliados a todas esses comitês, né, de tutela de certas demandas sociais, que no Brasil é muito... Agora, a pandemia no Brasil, na verdade, ela acentuou certos problemas já existentes, né? Dentro da segunda via, nós temos ali o que eu chamo do sismógrafo dos conflitos. E nós percebemos, então, onde a gente percebe onde a terra treme, efetivamente, né? E percebemos uma sociedade muito conflituosa. E percebemos que esses conflitos estão em lugares que muitas vezes a gente não espera, como na família, nos lares e, sobretudo, nas escolas. Por isso, da atuação, nós fazemos o caminho inverso, né? Nós constatamos onde está o conflito e atuamos como medida específica dentro desses lugares. Então, claro que nos lares a atuação é juntamente com os órgãos encarregados diretamente dessa política pública de violência, de tutela contra a mulher, né, e também das crianças, e desenvolvendo essa política da paz em casa, né, e toda essa preocupação. Então, temos práticas em comum, né, temos práticas em comum. Agora, a Central de Medidas Socialmente Úteis, ela desenvolve atividades virtuais, através de videoconferências e círculos de paz, através de técnicas cognitivas e comportamentais, com facilitadores específicos para certos projetos, né? É um resultado importante, porque essa dificuldade tudo hoje está virtual, né? Até as audiências, as conciliações, toda essa prática, né? Essa prática de terapêutica social, ela se adapta nesse ambiente virtual.
Na verdade, até é interessante observar que, às vezes, até virtualmente o indivíduo é diverso daquele que ele é em presença. Existe toda uma proximidade diversa com a sua problemática. Isso todos os terapeutas, os facilitadores, eu procuro esse conceito, né? Os facilitadores nessas técnicas cognitivas comportamentais têm dado resultados importantes, né? Nós temos visto aí vários resultados, né? Porque nós temos um comitê, um núcleo de inteligência que faz a avaliação e monitoramento dessas práticas. E, então, com resultados no cumprimento dos chamados acordos restaurativos, né? Então, a gente percebe que o índice de descumprimento de acordos restaurativos é quase inexistente. E quando se resolve o problema de fundo que deu causa à ocorrência do conflito, a efetividade é maior. Diferente de qualquer medida judicial, né? Onde um perde no método heterocompositivo, né? Principalmente com caráter aflitivo, não é verdade? Às vezes, muitas das vezes, você transforma aquele indivíduo, né? Exatamente, se coloca aquele indivíduo que você busca reabilitar num caminho completamente diferente daquilo que se pretende, né? Então, um tiro no pé, efetivamente, porque o sistema de justiça criminal, principalmente, eu sempre digo o seguinte, que às vezes é necessário um pouco de homeopatia, né? A necessidade de se resolver problemas de fundo, conflito sociológico, né? Nós sabemos que existe a visão multidisciplinar, transdisciplinar, né, de todas as áreas hoje a sociedade hoje é complexa, né, Jota? Você é um conhecedor disso aí, você é um poeta, você conhece as vicissitudes da natureza humana e sabe quanto a sociedade hoje ela está principalmente nesse espectro de hoje do virtual, né, da perspectiva virtual, então o antagonismo das redes sociais, né, a globalização e todo esse antagonismo que gera, né, a filosofia foi substituída pela mídia, né, as pessoas não refletem, não decidem, elas aderem, e o diálogo se dá entre pessoas que pensam sempre do mesmo modo, ou seja, não existe um verdadeiro diálogo entre duas possibilidades de... Então, existe toda uma dificuldade nesse processo civilizatório de se levar certas práticas restaurativas, na verdade, e que tenham essa possibilidade de transformação, de resgatar e transformar. Desembargador, eu falava logo no início, né, que às vezes o lançamento de uma ideia nova, às vezes aprovada, legislada e aprovada e inserida, né, legalmente, ela ainda é uma ideia, às vezes, pouco amadurecida na sociedade para ser implementada. Esse papel de implementação que Vossa Excelência tem assumido e o Judiciário tem assumido cada vez mais, né, ele está sendo acompanhado e que, na verdade, tem uma forma muito heterogênea, para usar a mesma palavra, porque aqui é de um modo, no interior é de outro, nas várias comarcas mais distantes e por esse Brasil imenso, né? Como é que a comunidade tem respondido a isso, desembargador? Olha, você falou uma coisa muito importante, Joatan, porque, na verdade, o que é a atuação, por exemplo, nós temos como integrante desse sistema da Censo, Central de Medidas Socialmente Úteis, nesse sistema, as universidades e todos os órgãos encarregados do conhecimento. As universidades, então, elas apontam as necessidades sociais mais preementes, as necessidades sociais mais urgentes de determinado local. Então, claro que a realidade social aqui de Curitiba é diferente da realidade social de alguma comarca do interior, dada uma problemática de trabalho ou qualquer outra, né, diferença. Então, existe sempre a preocupação de se saber qual é a necessidade social mais urgente. Na implementação desse sistema do censo, de aplicação de medidas socialmente úteis, são as medidas socialmente úteis mais úteis para o local aonde se está desenvolvendo essa prática restaurativa. Então, a gente observa, por exemplo, em determinados locais, e nós que viajamos e nos
juízes de várias comarcas, nós percebemos lá que sudoeste nós temos uma realidade diferente do norte velho e do sul do estado. Existe toda uma mortalidade infantil. Claro que existe sempre problemas comuns, né? Os problemas, mas existe toda essa preocupação. Por exemplo, em Curitiba, a gente, dada a pesquisa da Universidade Federal do Paraná, para o setor de psicologia, né, na área de psicologia social, se identificou problema de demanda social muito ligado à área da infância, mortalidade infantil até os 10 anos, né, durante um determinado período. E é tudo muito cíclico, né? Às vezes as demandas sociais, as carências sociais, elas são cíclicas, existe toda uma modificação das demandas também. O importante é essa observação, né? Porque o que ruiu na estrutura administrativa e napoleônica do Estado foi esse distanciamento das necessidades sociais mais urgentes do cidadão. A estrutura burocrática napoleônica do Estado, ele faliu exatamente porque se distanciou das necessidades sociais do indivíduo, das necessidades do cidadão. Na medida em que o Estado percebe quais são as necessidades, efetivamente, e é claro que a política pública ela se torna muito maior, né, com maior efetividade, mais próxima, a justiça mais próxima de quem precisa, né, dos vulneráveis, aqueles que mais precisam, né, dentro de uma realidade social muito, muito difícil, que é aquela do Brasil, né, e de forma que o Poder Judiciário ele tem que dar vazão a essas demandas de forma rápida, por isso da necessidade das ferramentas tecnológicas, a necessidade da velocidade na política pública, da implementação dos valores. O CNJ tem sido muito importante na nossa vida, no nosso sistema de justiça, o CNJ, com a sua prática, né? Principalmente na justiça restaurativa, a formação dos comitês, do comitê gestor de justiça restaurativa, o presidente é o nosso desembargador Keppen, e muito bem representada por vários juízes muito atuantes. Nós temos um corpo de magistrados do Estado do Paraná de primeira linha, todos sensíveis a essas práticas restaurativas em vários locais, e de forma que tudo isso se torna uma grande contribuição do CNJ em vários outros programas, né, todos programas conectados, né, aquilo que o CNJ tem feito em termos de política nacional, judiciária, em todas essas áreas de vulnerabilidade tem sido de grande relevância, né. Aliás, um dos nossos objetivos, né, desenvolvimento sustentável na Agenda 2030 é exatamente essa, a prevalência da justiça restaurativa em relação ao modelo retributivo até 2030. Se não, em todos os casos, na maioria dos casos, mas não só, também a substituição, a atuação concomitante da justiça restaurativa com o modelo de justiça tradicional. Isso é um objetivo de desenvolvimento sustentável, uma sociedade mais pacífica, né, para que a gente tenha aí a possibilidade de uma maior segurança, né, compreensão, mudar o foco, né, esse é o objetivo, né, mudar da convivência, do tratamento dessas relações interpessoais e institucionais. Desembargador José Laurindo, tenho recebido muitas perguntas, inclusive algumas que não são muito atinentes ao tema, mas muitas delas já respondidas nas suas explanações. Eu gostaria de saber, nós entendemos já que tem tido um apoio muito grande das autoridades constituídas, Polícia Militar, essas instituições, prefeituras, as instituições estão sempre presentes, né? Quando a gente tenta fazer a conexão, elas sempre respondem bem. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência como a iniciativa privada, porque o Estado, de uma certa maneira, a população, os jurisdicionados, né? Todo mundo precisa saber que o Estado não consegue dar conta de tudo, né? E a iniciativa privada, desembargador José Laurindo? Olha, nós temos bons resultados com a iniciativa privada nos conselhos de segurança, porque nós temos várias práticas, né? Vários projetos de prevenção de conflitos, e principalmente de natureza penal. Isso aqui é justiça restaurativa, isso é ação restaurativa. Então, nós temos aí um programa com os conselhos de comunidades, conselhos de segurança, que são órgãos que atuam em específicas comunidades, nos bairros, né? Então, nós temos lá
bairro do Água Verde, o Conselho de Comunidade. Então, através dos conselhos de comunidade, nós percebemos que é aquela polícia de proximidade, eu digo, né? Por isso da importância da polícia, porque a justiça restaurativa ela está intimamente ligada à polícia de proximidade, que é diferente da polícia de enfrentamento, a polícia militar de enfrentamento. A polícia de proximidade é aquela que decide a política pública juntamente com o cidadão. Então, no campo dos conselhos, eu tenho visto a participação muito grande da iniciativa privada, das empresas preocupadas com os ilícitos patrimoniais, na verdade, com a segurança pública. Então, esses conselhos, eles apontam até a iluminação pública, lugares de maior fiscalização e monitoramento da polícia, ou seja, uma polícia que atua junto à comunidade, né? E também a iniciativa privada participando desses projetos, ele tem tido muita participação, é muito importante, porque a segurança pública é um dever do Estado, mas é um dever de todos, né? Quer dizer, também através da política pública, que é inerente à própria atividade do Poder Executivo, nas suas secretarias, né? Então, eu tenho que só agradecer aí os gestores, esses atores, que estão ligados a todo o nosso censo, essa nossa central de medidas socialmente úteis, né? Porque eles têm o retorno da população, na verdade, eles sabem que isso aqui volta, é um retorno para a população que mais precisa, né? Então, existe toda uma verificação de aspectos positivos nessa prática. Desembargadora, nós aqui na escola, nós já sentimos que o encaminhamento das capacitações e tudo, até a partir do entendimento do CNJ, de que fornecendo curso à distância, inclusive agora, mais recentemente, autorizando aí durante esse período para mediação e arbitragem. Então, nós já assentamos que nos encaminharemos muito pelo EAD, pelas capacitações virtuais, etc. E tal. Como as centrais, que é o nosso tema principal, né, visualizam essa nova fase aí que parece, não sei no seu entender, mas parece no nosso entender, ela vai se multiplicar agora, ela vai se ampliar aí, né, esse leque. Na verdade, nós já atuávamos em ferramentas tecnológicas visando atingir o maior número de utentes do sistema de justiça. Então, nós aceleramos esse processo e os resultados positivos estão ocorrendo, né? Nós tivemos aí várias alterações imediatas que deram vazão a toda essa necessidade de distanciamento, para que possa ser cumprido esse distanciamento, esse isolamento social. Então, o que eu vejo muito importante são as ferramentas tecnológicas, né? Nós temos os aplicativos, a mediação online tem sido muito utilizada, né, nessas práticas, principalmente de mediação de conflitos, né, de natureza civil, né, tem sido muito utilizada nas ações de massa, pelos direitos do consumidor, por exemplo, né, e agora, numa perspectiva criminal, é claro que a gente percebe que os círculos sistêmicos, círculos de paz, através desses métodos, dessas técnicas e os comportamentais, têm dado resultados importantes, né? Então, a utilização dessas ferramentas tecnológicas é muito importante, né? Esse trabalho em videoconferência, toda essa necessidade de desenvolvimento cada vez mais da inovação, né? Gestão de inovação, ferramentas tecnológicas, né? Porque é a adaptação, né? Vai sobreviver nesse mundo difícil, com toda essa dificuldade, é aquele que se adaptar mais rápido. E nós estamos nos adaptando rápido, né? Essas modificações rápidas estão ocorrendo. E então eu vejo, por exemplo, é por isso que agora nossa restaurativa online, né, ela está, o resultado pegou fogo lá, está faltando capacitação, está faltando, então
o número de casos se multiplicam, né, a seleção de casos, porque é necessário toda uma preparação, não é que você desencadeia a desenvolver práticas restaurativas assim, sim, é pensado para exatamente com um público específico, né? Então, ou seja, o público específico é o público de infrator, de gênero, mas também de qual tipo de infração e com qual consequências a sociedade e o que se busca atingir. Quer dizer, existe toda uma capacitação específica para cada prática restaurativa, né? Mas isso está através dos círculos online, círculos virtuais, tem sido de grande utilidade, né? Os facilitadores restaurativos se adaptaram, estão se adaptando muito a essa prática. Eu não sei se voltarão à prática presencial, né? Até mesmo diante dos resultados que estão ocorrendo. Até se questiona se nós voltaremos a fazer círculos presenciais e dizer assim, olha, vamos ver, porque talvez se não for necessário, às vezes, claro, sempre a presença, porque nesses tempos é importante o seguinte, que a inteligência, e você sabe muito bem disso, Joatan, porque você é um expert, né, na inteligência artificial, mas só a inteligência artificial não vale sem a inteligência emocional, não é verdade? Nós precisamos muito desenvolver também essa inteligência emocional, de saber exatamente, identificar exatamente todos esses fatores motivadores da violência, naquele caso concreto, né, pela natureza. Então, essa é a grande problemática, eu vejo. Desembargador José Laurindo, com essa utilização cada vez mais massiva, né, das redes e tudo, né, eu já ouvia de um professor meu de Direito da Comunicação, Direito Penal da Comunicação, em Coimbra, ele dizia que os crimes são todos os mesmos. Né? Os crimes, principalmente os crimes contra a honra, né? O meio é que vem se modificando, né? Agora, com essa prática cada vez mais intensa dos meios de comunicação e tal, como o senhor vê já também sobre o aspecto da justiça restaurativa, especialmente das centrais de medidas, né? Como o senhor vê os novos delitos? Há uma preparação para isso? Certamente vai haver um maior número de conflitos nessa área, como já vem havendo, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós participamos, através da Escola da Magistratura, na formulação daquilo que é chamado dos juizados especiais criminais de crimes virtuais. Nós sabemos que hoje a diversidade de práticas ilícitas, com o caminhar desse processo civilizatório rápido, dessa sociedade complexa, né? Mas o que nós percebemos exatamente é que nós estamos cada vez mais, isso se percebe de maneira mais eclatante, né, diante desse fenômeno da Covid, né, essa mudança de paradigma, né, essa necessidade de mudança de paradigma. Porque eu sempre digo o seguinte, no processo civilizatório que nós vivemos, a sociedade ela gira como ela se fosse um círculo, de forma circular, sem maiores, né, interrupções. Mas em determinados momentos ela gira, e nesses momentos existe uma quebra de paradigma. Ela gira como se fosse um quadrado. E aí ela rompe tudo que vem pela frente. Ela rompe os valores dominantes, ela rompe os processos utilizados até então, né? Então, eu acredito que nós estamos cada vez mais numa dessas fases, cada vez mais presente nessa fase, de mudança de valores, mudança de paradigmas, mudança de um outro estágio. Isso modifica não só, Joatan, eu vejo, o sistema de justiça, que é muito importante para nós, para que nós possamos chegar, eu digo, na quinta onda renovatória da justiça, né? Mauro Capelletti falando da terceira onda, Brian Gart, né? Nós tivemos a quarta onda, Economides. Eu digo da quinta onda renovatória, né, com toda a complexidade desse processo civilizatório da sociedade, mas não só no sistema de justiça que nós precisamos dessa mudança de valores, não só na ciência jurídica, mas nos paradigmas, nas perspectivas filosóficas, né, eu digo na própria jurisdição, né, nas perspectivas de Estado, na forma de como solucionar conflitos, né, no pensamento jurídico, no paradigma filosófico, a importância da comunicação,
não é verdade, né? Quer dizer, a verdade, nesse período de fake news, né? Tanto a busca dos elementos concretos e objetivos, a ciência, né? Tudo isso são questões que nós vamos vencer, né? Nessa época de Covid, existe uma surpresa, por que a ciência ainda não conseguiu dar resposta a essa crise humanitária? Nós estamos num aguardo de uma resposta da ciência, né? Essa problemática. Então, nós temos aí uma pós-ciência, né? Ou seja, uma pós-modernidade, né? Numa sociedade em que, na verdade, se falava há pouco tempo numa sociedade líquida, de que não se sedimenta, né? Na verdade, o que nós temos aí, hoje, é muito mais, não existe perspectiva para apontar aí um direcionamento. Então, é uma fase de transição, né, de rompimento, de ruptura dos pressupostos epistemológicos. Talvez seja agora esse momento, Joatan, nesse momento que nós romperemos os pressupostos epistemológicos do século XIX, ainda estamos arraigados, principalmente na seara da prisão, Joatan. Você veja bem, ainda estamos com os grilhões. A ciência não avançou da forma devida de como resolver conflitos interpessoais que derivam ilícitos penais, né? Nós vivemos nesse estado de permanência, né? Às vezes replicando essa prática, né? Então, vamos talvez eu sempre digo que das nuvens mais carregadas nesse período que estamos vivendo, talvez poderemos ter aí as águas mais límpidas e fecundas. A gente espera, né, desembargador, que não haja retrocessos, que não... E a gente vê, nós estamos testemunhando isso, que por conta de um problema de saúde pública, né, e isso envolve problemas econômicos de toda ordem, né, que podem causar conflitos múltiplos, né, tanto na ordem trabalhista, né, na ordem operária, na ordem econômica, na ordem social. Em toda é difícil até a gente separar, né, a realidade, né, como se interpenetram uma situação na outra, né, política, na ordem econômica, na ordem judicial, né, na ordem jurídica, melhor dizendo, né. E tudo isso é um grande desafio para Vossa Excelência, hein, desembargador? Tá? Tudo se insere, né, na verdade. Evidente, né? Mas Vossa Excelência agora está na Berlinda nesse momento. Não, eu vejo que tudo está interligado. Eu acho que isso está interligado à justiça restaurativa, a censo, a central de medidas socialmente úteis, ela tem esse objetivo. Modificar essa lógica, esse modelo tradicional, essa lógica de convivência, né, visando sempre uma pacificação social, né, faço a constatação de que nós vivemos um período de grande tribulação, né, cada vez maior, na verdade, de intranquilidade. Então, nós entendemos que é necessário ir mais além, né, além do direito, para além do direito. Para as ciências sociais, né? Ou seja, para além do processo, né? No Brasil nós temos muito são os melhores processualistas do mundo, né? Nós temos as teorias mais desenvolvidas em termos de processo, mas nós temos que buscar mais desenvolvimento de teorias que buscam resolver esses conflitos, né? Que analisem esses conflitos ontologicamente e aí possam ser solucionados antes do processo, né? Isso que eu acho que é importante, esse processo, essa inovação, nessa viragem que eu dizia há pouco, ela passa pelo processo da desjudicialização, né? Desjudicialização dos conflitos. É verdade, porque eu digo que o que nós temos a emancipação pelo direito, né? Você conhece muito bem o Boaventura Souza Santos, que ele traz, é possível a emancipação do indivíduo pelo direito, né? Quer dizer, eu acredito que sim, eu acredito que é possível a emancipação, a autonomia do indivíduo, e que o direito possa contribuir para isso, né? Desde que haja essa perspectiva, né, de compreensão de que hoje a necessidade de se modificar
essa configuração organizativa da solução dos conflitos na sua perspectiva heterocompositiva, né? Do modelo de justiça punitivista e retributivista, como forma de, isso até às vezes em determinados casos, né, centrado toda na punição, né, criando aqui uma falsa ideia de segurança, quando na verdade nós temos insegurança, né, para muitos ilícitos penais. Eu acho que a necessidade de modificação dessa configuração organizativa do modelo de justiça hoje vai estar muito presente nessa viragem, nessa quebra de paradigma que nós estamos vivendo. E a justiça vai ter que se adaptar, próxima da sociedade, próxima, você veja agora com as empresas. Por isso que essa temática da solução dos conflitos, ela abre um leque muito grande, né? Por isso que nós criamos aqui o Sejusc, por exemplo, da recuperação empresarial, porque essas empresas têm que manter o emprego. Por isso que nós criamos o Sejusc bancário, porque 80% das famílias estão endividadas e a angústia, claro, a prática criminal ela está presente, né? A gente percebe que existe todo um quadro, necessidade de criação de soluções de certos temas, né? Principalmente Sejusc familiar, né? A violência contra a mulher, a violência contra as crianças, o crescimento dessa realidade, por isso que a necessidade da transformação, do resgate, da reconstrução do indivíduo a partir dessa realidade, né? E sempre um viés aí humano, sempre com esse objetivo de construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, né? E mais a fraternidade é importante, né? Quer dizer, nesses tempos, a solidariedade são valores, né, que contribuem para a cultura da paz, né? Diante dessa conflituosidade que nós vivemos, acentuado por esses momentos de dificuldade, que acentuam essas excepcionalidades, o direito, você fazia menção agora à excepcionalidade, né? O estado de exceção, que justificando, e onde estaria a ordem jurídica, onde estaria o devido processo legal dentro dessa perspectiva, tudo se coloca em discussão. Então, esse é o momento de grande turbulência para nós, né, nesses desafios, que a gente possa, pensando através da ICEG, né, porque a ICEG é muito importante, faz a gente refletir, porque nós temos que voltar a ser aqueles que pensam, né, a racionalidade jurídica tem que vir através do conhecimento, né, não das emoções, através das fake news. Desembargador, é claro que o pessoal gostaria de ficar aqui ouvindo você muito tempo e tal, mas já nos vamos encaminhando no final. Gostaria de fazer uma última pergunta, também foi encaminhada e eu acho que tem até pertinência. Naquelas penas mais graves e tal, de outros cumprimentos, como poderia associar o final do cumprimento de pena a essa prática das medidas da justiça restaurativa? Como é que o senhor vê isso? Como é que... Eu vejo, você sabe, eu vejo assim, e sabe, eu já fui membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, né? Eu tive por 2 gestões ali, e nós analisávamos, então, toda a crise da política criminal e sempre analisamos aqui o controle social dos atos e através de toda essa... Eu sempre defendi os substitutivos penais e as alternativas penais. Acho que nossa política nacional de alternativas penais tem que ser fortalecida cada vez mais, e ela se dá através daquilo que eu chamo da filosofia do Ubuntu, a cultura do Ubuntu, a filosofia daquela união de forças, né? União de forças entre os atores encarregados de desencadear essa prática, né? E a cultura do Ubuntu é a filosofia africana, e filosofia política também, em que ela traz no seu hoje exatamente essa necessidade de união de forças para obter um objetivo comum. É exatamente isso que nós precisamos. As alternativas penais, elas precisam ser aperfeiçoadas e consolidadas com a universidade, com todos os atores, com as universidades, com o Conselho da Comunidade, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, ou seja, com todos aqueles que atuam e têm alguma atuação, seja direta, aí nós conseguiríamos, então, implementar.
e fugir das masmorras, na verdade, dos grilhões ainda, que só temos isso como resposta penal. Eu digo isso porque essa é uma realidade, por exemplo, nos Estados Unidos, que sempre se busca como exemplo nas melhores práticas, né? Lá nós sabemos que o modelo heterocompositivo se dá nos casos, em cada 10 casos, um atua no modelo, é resolvido um conflito penal no modelo heterocompositivo, um julgamento. Os outros casos são decididos através de mediação, através de acordos, né? Da possibilidade de implementação de práticas restaurativas, e a prevenção social se dá com maior efetividade, né? Então, eu vejo que nós devemos caminhar por esse fortalecimento das alternativas penais, não vejo outro caminho que, conforme, inclusive, de se estabelecer a única política de prevenção social existente no país, né? Nós falamos em prevenção jurídica, mas prevenção social, prevenção primária, secundária e terciária, ela se dá através de atuação em rede e atuação de um princípio unificador, que hoje é a justiça restaurativa, transformativa, a justiça que efetivamente procura resolver o problema de fundo que deu causa ao cometimento da infração penal. Desembargador, eu queria deixar agora a palavra livre para suas considerações. Ficar à vontade para o senhor fazer as suas considerações. Eu só tenho para agradecer, né, você aí, quero te cumprimentar, né, e por toda essa atuação brilhante que você, a desembargadora Rosana, vem desempenhando dentro da ICEG, porque eu sou testemunha do teu trabalho, dos cursos de alta qualidade, nós somos clientes da ICEG, e eu sou testemunho do trabalho brilhante que você vem desenvolvendo dentro da ICEG, da importância estratégica na modificação e da implementação dessas inovações, Jota. Porque sem o conhecimento não há possibilidade de transformação. É só através dessa ferramenta, só desse instrumento, o maior instrumento de transformação, e nesse caso, e nesses períodos nós precisamos, é o conhecimento, né? Então, a excelência dos cursos que estão sendo desenvolvidos pela ICEG, esse mesmo curso de restaurativo, um curso de muito interesse, as pessoas estão se interessando, né? Nós teremos aí, depois agora, os cursos de mediação online, e estamos desenvolvendo junto com o CNJ, estamos juntos nesse projeto, né, Jossa? Esse é um projeto aqui de excelência para o Brasil inteiro, então eu só quero te cumprimentar e te agradecer esse espaço, porque acredito que com essa política nós estaremos contribuindo aí para um caminho melhor de uma sociedade menos conflituosa, né, nesses períodos de grande angústia. E eu concluo com uma afirmação eu sou otimista, acredito que sairemos melhor dessa, né, criativos, né, essa criatividade, assim como a justiça restaurativa, ela nasce da compreensão de certas dificuldades, também esse período que nós estamos passando, sairemos melhores, né, adaptados a novas dinâmicas e com maior consciência, né, humana das vicissitudes da natureza humana, da contribuição da racionalidade humana da cientificidade jurídica, a contribuição que isso pode existir para uma política pública, para uma convivência, para se modificar essa lógica de convivência. Desembargador João Laurindo, eu agradeço muitíssimo a sua referência. Acontece simplesmente de estar no lugar certo, no momento certo. Nós agradecemos o seu imenso apoio que o senhor tem dado à ESEG, né, nos prestigiado sempre que possível. Nós temos recebido todo o apoio do nosso presidente, desembargador Xisto. Afinal, de toda a cúpula, é estar no lugar certo no momento certo. Nós temos uma equipe consolidada, uma equipe que trabalha, o senhor conhece a nossa equipe, o senhor já nos visitou, é uma equipe comprometida com o trabalho, que acredita no que faz. A gente tem essa facilidade. E eu aproveito para agradecer a Vossa Excelência, elogiar o seu trabalho, um trabalho profícuo, a toda a sua equipe, que a gente também conhece. Como nós falávamos no início, nós trabalhamos mais ou menos conjuntamente, trabalhamos meio juntos, né? E aproveitar para agradecer também a todos que nos acompanharam, aos participantes, aos convidados, aos parceiros, todos aqueles que
nos deram apoio para que esses eventos estejam ocorrendo. Agradeci muitíssimo mais uma vez a Vossa Excelência, é uma honra ter tido conosco. Toda minha, Vatan. E avisar o pessoal que a continuidade, o próximo módulo será amanhã às 18 horas. Agradeço a todos, estamos encerrando. Muito obrigado.